No quadro Campo Empreendedor, presidente da Associação dos Criadores de Alagoas, Domício Silva, fala sobre as atividades do setor leiteiro durante a pandemia. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. O setor leiteiro de Alagoas vem registrando uma mudança no consumo do leite e seus derivados devido à pandemia do novo coronavírus. A gente tem enfrentado algumas dificuldades, né? Embora que dos segmentos, o setor de alimentos com certeza será o menos afetado, mas é um segmento que não pode parar, né? Essa produção, algumas ações que são realizadas hoje, elas têm um reflexo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, né, e principalmente na cadeia produtiva do leite. E principalmente na cadeia produtiva do leite, nós estamos enxergando exatamente algumas tendências de consumo. Alguns produtos têm tido uma demanda maior por parte do consumidor, a exemplo do leite UHT, né, o leite longa-vida, o leite em pó também tem tido uma grande saída. E alguns produtos têm encontrado algumas dificuldades de comercialização. A exemplo do queijo, não só o queijo mussarela, como você falou, mas o queijo prato, alguns queijos têm tido algumas dificuldades, principalmente com esse fechamento de restaurantes, lanchonetes, bares. Então isso tem afetado realmente esse mercado a nível não só de Alagoas, mas a nível de Brasil. Segundo Domício, alguns órgãos como o Sebrae, o Cileal e a Federação de Agricultura estão definindo estratégias que possam minimizar esses impactos. Olha, a gente tem discutido, através da Câmara Setorial do Leite, algumas ações e via federação, Associação dos Criadores, algumas ações a nível estadual e a nível de governo federal. É importante a gente focar exatamente nessa questão de algumas linhas de créditos especiais para o armazenamento de produtos, principalmente desses laticínios que fabricam queijo, isso é muito importante. Renegociação de algumas dívidas, isso a gente já tem trabalhado via federações junto ao governo federal para o Banco do Nordeste, para os bancos oficiais e Banco do Brasil. É importante que tenha algumas linhas especiais para que a gente consiga manter esse produtor, né? Principalmente quando a gente fala do pequeno e do médio produtor, né? E esses têm enfrentado, alguns laticínios deixam de captar leite, então a gente precisa trabalhar, como eu falei, nas duas pontas, no laticínio e nos produtores, para que a gente consiga manter essa atividade, uma atividade de uma importância muito grande, que gera muito emprego e muita renda, sobretudo nessas cidades do interior. Então é preciso que a gente observe bem isso. A gente tem feito uma discussão, como você falou, junto com o Sebrae, num grupo de trabalho da Câmara Setorial do Leite, o governo do estado através da Secretaria de Agricultura, para que a gente intervenha, dê alguma solução emergencial para esses produtores. A falta de capital de giro e de capacidade de armazenamento ameaçam os pequenos laticínios do estado. Então é preciso que se olhe com atenção para esse segmento, para que a gente, ao final de toda essa pandemia, desse caos que nós estamos passando, esses laticínios permaneçam, esses pequenos produtores permaneçam na atividade. A expectativa é que essas ações sejam disponibilizadas o mais rápido possível. E são ações que têm que acontecer de imediato, porque é uma atividade que não para, todos os dias está se produzindo, todos os dias tem que as indústrias irem nas propriedades captarem esse leite. Então a gente precisa de algumas ações emergenciais, né? E a gente tem sugerido exatamente isso, algumas linhas especiais para as indústrias, para que as indústrias tenham capacidade de armazenar esses produtos, aquisição por parte, seja do governo federal, através da Conab, aquisição também para programas sociais de alguma parte do que é produzido. Você falou do programa do leite, é importante que nesse momento não tenha descontinuidade e vai continuar, para depois se discutir, ver como é que pode ser melhorado, mas nesse momento não pode de forma nenhuma parar e a gente precisa avançar com essas discussões, né?
E, sobretudo, eu volto a frisar que são discussões voltadas para o pequeno e para o médio produtor. Né? Aquele produtor que ele precisa, como eu falei, entregar a produção dele todos os dias, o laticínio precisa comercializar isso para que ao final da semana ele consiga fazer esses pagamentos e assim esses produtores consigam honrar seus compromissos. Então, é uma atividade importantíssima para o Estado, sem sombra de dúvida, uma atividade que talvez a única atividade economicamente viável hoje, principalmente naqueles municípios do sertão, ali da Bacia Leiteira. Então a gente precisa realmente olhar com carinho para essa atividade e essas ações precisam de urgência, né? O governo federal tem alguns programas, o Agro Nordeste, preciso agora mostrar exatamente o que é que vai ser feito nesse programa do Agro Nordeste, junto às cooperativas, junto aos produtores, junto a esses laticínios, para que a atividade resista a toda essa turbulência. Vamos torcer para que essas ações cheguem a tempo, principalmente para o sertão, onde muitos produtores dependem exclusivamente da produção leiteira para sobreviver.